Fala pessoal, beleza? Bem, no vídeo de hoje a gente vai falar aí a respeito do que eu acho que seja o conceito mais importante da orientação a objeto, que é o conceito de encapsulação, né? Ou encapsulamento, tá? Os dois termos estão corretos. Bem, então vamos começar aqui definindo, né? O que é um encapsulamento, né? Qual é o objetivo da encapsulação, né? Bem, pessoal, através da encapsulação, essa é uma definição minha, né? Então, através da encapsulação, a gente consegue fazer com que um conjunto de dados, né? Um objeto, vamos assim dizer, ele nunca entre em um estado inválido, beleza? Então, vamos pensar assim, né? Na programação, né, a gente tem um termo muito conhecido que é o termo de invariante, né? Então aqui, né, como vocês estão vendo, eu tenho uma classe user. Deixa eu só exportar aqui para não ficar reclamando. A gente tem a classe user e ela tem aqui duas informações, dois dados, né, o nome e a idade, né? Bem, se eu aplicar a encapsulação aqui de forma correta, a melhor possível, ou seja, se eu arquitetar o meu objeto, se eu arquitetar a API do meu objeto de uma forma muito bem arquitetada, eu vou ter a certeza de que esse objeto ele nunca vai entrar em um estado inválido, ou seja, que suas propriedades nunca vão estar em um estado no qual elas não possam estar, né? Então a invariante, né, que é um termo bem usado aí, é o seguinte: a invariante, ela é uma condição, né? Ela é uma declaração que sempre é verdadeira, né? Então, por exemplo, se eu falar assim, ó, o meu objeto user, né, o nome dele, ele tem que ser sempre menor do que 50. Ou seja, isso é o tamanho do nome dele tem que ser sempre menor do que 50. Ou seja, isso é uma invariante, é uma declaração, é uma condição que sempre é verdade. O nome do usuário ele sempre vai ter que ser menor do que 50. Eu falo assim também, ó, a idade ela sempre vai ter que ser maior do que 0, né? Então isso também é um invariante, é algo que sempre é verdadeiro, é uma declaração, uma condição que sempre é verdadeira, é um invariante, né? Então, para esses meus dados, nome e age, né, eles estarem encapsulados, o meu objeto ele não pode deixar, né, ele não pode na sua API pública, ele não pode expor métodos que quebre essas invariantes. Se ele não fizer isso, a gente diz que ele está encapsulado, né? E que sua API está bem desenhada, está bem arquitetada. Lembrando, a API do objeto nada mais é do que todos os métodos que você pode chamar nele, né? Então vamos lá, né? Supomos, por exemplo, aqui, pessoal, que eu tenha um set, né? Deixa eu privar, ó, esses campos, tá? Isso daqui é uma sintaxe sugar para private, beleza? Então vamos privar esses campos, ó. Name e age, tá? É a mesma coisa que eu fazer isso, beleza? Então name e age, né? Então vamos lá, eu vou criar aqui um set, né? Set name. E aí ele recebe aqui um name, né? String. E this.name, ó, recebe name, beleza? E vou criar também aqui um set age. Olha aí, a gente sendo ajudado pela AI, né? Age, beleza. O que acontece, tá? Se eu instanciar esse objeto, um objeto user, da forma que tá, eu posso violar as invariantes que esse objeto tem, né? Então, eu posso dar um nome aqui que tem 50 caracteres, né? Aqui eu vou 50 chars, só pra gente, né? Pra gente entender. E a age, eu posso colocar, por exemplo, -2. Tá? Então, o que acontece? Esses dados, eles não estão bem encapsulados. Por quê? Né? Os dados não estão bem encapsulados. E a classe, ela não, a interface pública da classe, ela não está bem arquitetada, né? Por quê? Porque ela está dando brecha para o objeto entrar em um estado inválido, que ele não pode nunca entrar, né? Então aqui, o que a gente teria que fazer, por exemplo,
seria a gente poderia, no caso, por exemplo, criar aqui métodos validadores, né? Então eu poderia criar um método private aqui, validate, por exemplo, age, né? E aí esse validate age, né, ele recebe aqui a age como parâmetro. E aí eu digo, ó, se age for menor do que 0, lança esse erro, né? E aí, se não for, eu retorno a própria age. Então aqui eu posso fazer assim, ó, validate age, né? Então aqui eu já cobri uma invariante, né? Eu já estou validando aqui a idade, que diz que ela tem que ser maior do que 0. Ela não pode ser menor, age, não, se age for menor do que 0, né? Menor ou igual, porque ela tem que ser maior, beleza? Então aqui, cannot be negative ou equals 0, por exemplo, né? Ou igual a 0, beleza? E aqui, né, eu também teria que cobrir essa invariante do nome, né? Então teria que criar um método aqui, private validate name, vamos pensar aqui, né? Então se name for maior do que 50, eu digo, ó, o nome não pode ser maior do que 50, né? E aí digo validate name, né? Perceba que a nossa interface do nosso objeto, a API do nosso objeto, ela não expõe os métodos validate age e validate name, né? Por quê? Eu não posso delegar essa responsabilidade para o cliente, ou seja, para quem está usando esse meu objeto, né? Isso tem que ser implementado dentro do objeto e declarado em sua API privada e não em sua API pública, né? Então aqui eu expus, né, só os métodos, né, os setters, que me permite alcançar os objetivos que eu quero com esse objeto, né? E aqui eles não permitem que eu entre em um estado inválido do meu objeto, né? Os dados do meu objeto eles nunca vão estar em um valor, em um estado que é inválido. Então ele está bem encapsulado e a API está bem desenhada, né? Obviamente, setters aqui a gente usou só por ser o exemplo mais simples, né? Mas normalmente você vai usar aí nomes de métodos mais expressivos, tá? Então é basicamente isso, pessoal, o conceito de encapsulamento ou encapsulação, beleza? Se você gostou desse vídeo, você pode deixar o like aí e se inscrever no canal, beleza?